Já há muito tempo, e com muita regularidade, inúmeras ações trabalhistas com vistas a reconhecer o chamado vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos, como Uber, e suas empresas detentoras têm enchido as mesas dos juízes trabalhistas. Isso não acontece só aqui no Brasil, naturalmente. Mesmo em outros países que outrora foram bastiões da liberdade econômica, como a Inglaterra, ações judiciais semelhantes são julgadas a todo momento. Porém, e como nós bem sabemos, a coisa aqui no Brasil é bastante diferente, é sempre algo mais peculiar. Não obstante, até o presente momento, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tenha negado o reconhecimento do vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e empresas, pode ser que agora a coisa mude de figura. E aí, será que o motorista do Uber vai ter que ter carteira assinada? A propósito, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com este projeto. Se você conhece meu canal há algum tempo, você sabe bem a minha posição a respeito do trabalhismo no Brasil. Eu vou, inclusive, deixar uma playlist aí na descrição com outros vídeos em que eu abordo esse tema. Mas, basicamente, eu acredito que o trabalhismo é uma das maiores pragas do Brasil, e eu não me canso de afirmar isso. Essa absurda, essa insana legislação trabalhista, que além de ser antiética em seus fundamentos, por impor condições forçadas às partes, patrão e empregado, é também antieconômica. É, sem dúvidas, o grande motivo pelo qual os empregos no Brasil são tão mal remunerados e também pelo qual as taxas de desemprego continuam altas ano após ano. A base da nossa legislação trabalhista data de 1943, obra de Getúlio Vargas, o ditador favorito da esquerda saudosista brasileira. É a chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, uma atrocidade legal que, olha só, não foi votada pelo Congresso, mas sim decretada pelo ditador, e que quase 80 anos depois ainda atrapalha a vida de todos os trabalhadores brasileiros, além de, como veremos, servir basicamente como justificativa para a manutenção de toda uma burocracia estatal, formada por órgãos como Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, além de outros agregados que, embora não sejam estatais, dependem diretamente da ação do Estado, por exemplo, os sindicatos e até mesmo os advogados trabalhistas. Pois bem, a polêmica da vez é uma possível mudança no entendimento do já citado TST a respeito da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos, como o Uber, e estas empresas. A questão do vínculo empregatício é um tanto complexa e, para variar, extremamente insegura, sendo muito suscetível às vontades ideológicas dos juízes do trabalho. No caso do Uber e de outras empresas, volta e meia alguma decisão de primeira instância condena a empresa a pagar direitos trabalhistas a ex-motoristas, mas a empresa, via de regra, recorre para as instâncias superiores e, por fim, a situação acaba sendo barrada pelo TST, que até então nunca havia reconhecido tal vínculo, até agora. Ao que tudo indica, de acordo com o caso que está sendo julgado pela terceira turma da Corte, isso vai mudar, pelo menos num primeiro momento. Afinal, como também é praxe na insana justiça estatal brasileira, haverá a possibilidade de se interpor recursos a essa decisão colegiada. Contudo, o estrago já está feito. A insegurança jurídica já está plantada. E caso decida-se de fato reconhecer o vínculo trabalhista entre motoristas e Uber, então você pode ter certeza, essa atividade econômica se tornará inviável no país, a empresa irá se retirar do Brasil e um monte de pessoas que hoje tiram o seu sustento dessa plataforma acabarão novamente desempregadas. Viva a justiça do trabalho! Naturalmente, esse é apenas um de muitos exemplos, apenas mais um caso, dentre tantas outras situações esdrúxulas que escancaram para todos a realidade de que quem realiza negócios no Brasil é um maluco, um pirado, alguém com alguns parafusos a menos. Veja outro caso bastante peculiar. Talvez você já saiba que todo contribuinte do INSS tem direito a receber o tal do auxílio-doença, um benefício concedido para aqueles que se encontram impossibilitados de trabalhar. Na situação dos seletistas, os trabalhadores que possuem carteira assinada,
A legislação determina que os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador deverão ser custeados pela empresa. Quer dizer, o absurdo já começa aí. Após esse prazo, o trabalhador se submete a uma perícia médica, para daí, então, começar a receber o pagamento de seu salário diretamente do INSS, enquanto durar sua condição de incapacidade laborativa. Pois bem, e se por acaso o trabalhador estiver incapacitado para o trabalho, mas o perito do INSS disser que está tudo bem com ele e que ele pode voltar a trabalhar? Bom, de acordo com nossos nobres juízes do trabalho, nesse caso, a responsabilidade de pagar os salários do funcionário é da empresa, ainda que o funcionário não possa trabalhar. Sim, exatamente, o cara nem pisa na empresa, mas o patrão precisa bancar o salário dele indefinidamente. Veja, por exemplo, o trecho de uma decisão do TST, datada de 2018, num caso semelhante a esse que eu relatei. Vale lembrar que a empresa não se esgota em sua função de produção e comercialização de bens e serviços, devendo exercer a sua função social, direcionando-se pelos princípios da boa-fé, solidariedade social e dignidade da pessoa humana, vértice do ordenamento jurídico. Contudo, não é apenas o judiciário brasileiro que causa insegurança e destrói o trabalho no país. Não, os outros poderes estão bastante empenhados nisso também. Pense, por exemplo, que o Legislativo aprovou este ano uma lei que determina que todas as funcionárias grávidas não podem trabalhar presencialmente nas empresas por causa das atuais condições sanitárias. Pois bem, então elas vão ficar sem receber os salários? Não, não vão. As empresas são obrigadas a pagar o salário integral dessas funcionárias, mesmo que elas não trabalhem. Ah, mas a lei diz que essas funcionárias ficam à disposição da empresa para realizar trabalho remoto. Beleza, fale isso então para a dona de uma lojinha de roupa que não tem qualquer tipo de trabalho remoto para ser realizado. Não é preciso ser um gênio econômico para perceber aonde isso vai dar. Além do prejuízo imediato que tal lei vai causar para as empresas, nesse primeiro momento, no longo prazo, a tendência é que mulheres em idade fértil tenham cada vez mais dificuldade em conseguir um emprego, simplesmente porque será um grande risco contratar uma trabalhadora que, caso fique grávida, trará um custo enorme para a empresa. Não tenha dúvidas, para uma empresa pequena, enfrentar uma situação dessas, como a da citada lei que garante às grávidas um salário sem trabalho, pode ser a diferença entre continuar operando e se tornar inviável do ponto de vista econômico. Naturalmente, o Poder Executivo não poderia ficar de fora dessa festinha da destruição do trabalho no Brasil. Já há algum tempo, vem sendo feita a implantação de um sistema de controle soviético da informação no Brasil, o E-Social, sobre o qual eu já dediquei um artigo lá no Visão Libertária, e que foi muito bem narrado pela sempre ótima Baby Yoda. A trancos e barrancos, as empresas têm conseguido se adaptar a esse absurdo meio de controle da informação trabalhista, mas parece que agora o Estado quer mesmo dar o tiro de misericórdia nas empresas, principalmente nas pequenas. Eu estou falando, é claro, das informações de segurança, saúde e trabalho, a famigerada SST. Esse misto de delírio trabalhista, espionagem stalinista e paternalismo estatista, cujo objetivo declarado é melhorar as condições do trabalhador no que tange aos seus direitos previdenciários, representará apenas um desnecessário e custoso acréscimo de despesas para as já estranguladas empresas brasileiras, que não lidam apenas com a exorbitante carga tributária praticada em território nacional, mas que também precisam se submeter a uma legislação trabalhista proibitiva e a uma insegurança jurídica que eleva os custos de operação, além de ter que aguentar a todo momento aquela patética mentalidade socialista que classifica o empreendedor como um explorador burguês detentor dos meios de produção. No meu vídeo de título Será que o Brasil tem jeito?, eu exponho o argumento de que um dos maiores problemas deste país é a insegurança jurídica que aqui impera, e eu mantenho essa minha posição. Um país que não respeita contratos é um país que está fadado à miséria e à insignificância. No Brasil, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. E o caso do trabalhismo, com todas as suas esferas, talvez seja o mais emblemático de todos. Todo patrão que se aventura a contratar um funcionário sabe que, muito possivelmente, ele acabará em algum tribunal trabalhista, dependendo da decisão de um juiz trabalhista que, não raras vezes, tem um posicionamento ideológico absurdamente socialista. E esse tipo de coisa sempre pode piorar. Afinal de contas, estamos no Brasil. Pense, por exemplo, que inúmeros itens da chamada reforma trabalhista, realizada em 2017,
durante o governo do vampirão Michel Temer, são alvo de julgamento pelo STF. Sim, até os Supremos togados estão nessa história. 4 anos depois do início da vigência dessas normas que melhoraram, ainda que timidamente, as relações trabalhistas no país, alguns pontos já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, algo que, adivinhe só, trará ainda mais insegurança jurídica para o trabalho no Brasil. Me permita colocar, ainda que brevemente, o chapéu estatista, para eu demonstrar que mesmo por essa ótica, o trabalhismo no Brasil não faz o menor sentido. Perdoe-me pelas possíveis doenças que você poderá desenvolver ao longo desse trecho do vídeo, mas é tudo pelo bem do argumento. Pense você que, em tese, uma das funções do Estado é fomentar o emprego. Pense, por outro lado, que o governo se utiliza de diversos meios para penalizar tudo aquilo que ele quer evitar que seja utilizado, praticado ou mesmo adotado pelos brasileiros, naquela sua função paternalista de ensinar para as pessoas o que é certo e o que é errado. É por isso, portanto, que itens como cigarros e armas de fogo possuem uma quantidade colossal de impostos no Brasil. É uma forma de o governo desincentivar a compra e o uso desses itens, porque, sob a ótica estatal, eles seriam prejudiciais à população. Há quem queira, inclusive, que isso seja feito com os refrigerantes, tema que foi abordado por mim aqui neste canal. Se a lógica é essa, porém, nós nos perguntamos: por que justamente sobre o emprego também incidem tantos impostos e dificuldades legais, se o objetivo do Estado é realmente criar emprego para a população? Esse objetivo não seria melhor atingido se a contratação fosse facilitada e se o Estado simplesmente abolisse todos os impostos sobre a mão de obra no país? Imagine você, quantos empregos não seriam criados se as coisas fossem assim? Mas você sabe tão bem quanto eu que o Estado não existe para melhorar a vida da população, ou para gerar emprego, ou para nos ensinar a diferença entre o bem e o mal. O Estado existe apenas para nos roubar e para enriquecer as elites governantes. Não, a lei trabalhista brasileira não existe para melhorar a vida do trabalhador. Ela existe apenas para girar uma indústria bilionária de multas trabalhistas que enche os cofres públicos às custas de patrões e funcionários e que, ainda de quebra, mantém o emprego de toda aquela casta trabalhista que eu já citei anteriormente: juízes, procuradores, fiscais, sindicalistas, advogados e todos os seus agregados. É bem provável que o TST, finalmente, torne o Uber inviável no Brasil, sob o pretexto de garantir dignas condições aos motoristas de aplicativo. Sim, você já sabe que condições serão garantidas pela Corte Trabalhista: o desemprego e a perda de uma fonte de renda para milhares de pessoas que hoje dependem desses aplicativos para se sustentar. Não se trata apenas de incompetência estatal, não. A atuação da Justiça do Trabalho no Brasil beira o sadismo. É como se esses nobres magistrados gostassem de causar desemprego, gostassem de falir empresas, gostassem de nos ver miseráveis. Em última instância, é isso que a Justiça do Trabalho quer: expulsar todas as empresas que vêm para este país para gerar empregos e renda, bem como comunicar a todas as outras que, sabe-se lá por quais motivos, ainda pensam em investir no Brasil, o grau de insegurança jurídica que as aguarda. O Estado, meus amigos, não nos quer livres, não nos quer maduros, não nos quer ricos. Ele nos quer dependentes, miseráveis, imaturos. E, para atingir esse abjeto intento, ele lançará mão de todas as suas ferramentas. E a Justiça do Trabalho, meus senhores, é apenas um desses mecanismos utilizados para nos escravizar.